Bom dia! Dia! Há aqui qualquer Está aí coisa a a fazer tocar. interferência. Está aqui qualquer coisa, malta. Agora já. Alguém está a tocar. Não fui eu, não fui eu. Deve ter sido eu, para variar. Forem elas, forem elas, Para elas. forem Guilty. elas. Sobre sermos três e andarmos aos pares. Ora, bom dia! Bom dia, minha gente, bom dia, bem-vindas ao segundo episódio do nosso Polígrafo dos Essenciais. E hoje o nosso tema é por ser natural não faz mal. Portanto, vão entrando e vão dizendo bom dia a estas três caras lindas. Vão-nos dizendo aí nos comentários se concordam com esta frase. Portanto, por ser natural não faz mal. E claro, estamos a falar de óleos essenciais, não é? Eu espero que estejamos todas na mesma página. Portanto, os óleos essenciais, por ser natural, não fazem mal e podem ser usados de qualquer maneira? É a pergunta de hoje. Antes de mais, para quem chegou agora, eu sou a Kelly, sou mentora e aromaterapeuta de mulheres que querem se tornar poderosas e desenvolver-se assim, que acham que a vida tem que ser mais do que isso. E tenho aqui comigo a Joana. Olá. Joana, diz olá. Bom dia a todas. Sejam bem-vindas para mais um direto. Espero que seja mais um direto produtivo e que venham aqui aprender muitas coisas connosco e que consigam usufruir da melhor maneira aqui dos nossos ensinamentos. E que vão comentando e que vão dizendo e que vão participando para nos dar aqui algum ânimo. E pronto, e que... Eu não diria ânimo, que eu acho que ânimo temos... Não, ânimo não nos falta, mas que nos deem aqui algum feedback e que, pronto... Participem, não é? Connosco. Participem, exatamente. Isto é mais giro, não é? Isto é Claro. mais giro quando a malta partilha, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Marta. Para quem não me conhece, eu sou a Marta, sou mais uma das três aromaterapeutas que resolveu entrar aqui neste desafio em nos acompanhar todas as quintas-feiras, durante algum tempo, não é? Portanto, quintas-feiras por volta das 10 horas, contem connosco, nós estamos aqui. E tal como a Joana disse, vão pondo aí os vossos comentários para nós conseguirmos ir acompanhando e conseguimos também, acima de tudo, dar-vos aqui também algum feedback e poder também ajudar-vos em algumas questões. Como aquela disse, o tema de hoje é por ser natural não faz mal, estamos a falar de óleos essenciais e o nosso objetivo aqui é um bocadinho desmistificar um pouco daquilo que se fala por aí, porque eu acho que há muitas dicas e muitas ideias pré-concebidas acerca do uso de óleos essenciais e que nós nos deparamos, enquanto profissionais da aromaterapia, que são erros. E, acima de tudo, ao serem erros, acabam por nos poder prejudicar quem os usa, não é? E por vezes nós podemos tentar tratar uma situação qualquer, uma patologia qualquer, e percebemos que, por uma razão que não sabemos como nem porquê, aparece-nos qualquer outra coisa. Pronto, isso às vezes acaba por ser, não é comum, mas acaba por acontecer, não é? E a ideia é exatamente essa, é nós sabemos usar óleos essenciais com segurança. Portanto, a ideia do polígrafo, portanto, acontece nestes sentidos, desmistificar aqui alguns mitos e tentar aqui fazer-vos perceber o que é verdade e o que é que não é verdade. E, acima de tudo, hoje é perceber que há mitos sobre o uso de óleos essenciais. E, pronto, e ao longo das semanas vamos desenvolvendo. Só que é assim, para isso têm que nos acompanhar, ok? Sigam os nossos perfis, mantenham-se atentas à Marta, à Joana e à Kelly, porque nós vamos dando sempre aqui dicas e aqui muitas ideias e de certeza que não se vão arrepender. Então, por ser natural, não faz mal? Não é bem Será? assim. Não é bem assim. Não me parece. Será? Eu acho que... Temos um tamborzinho. Eu acho que muitas vezes nós ouvimos falar sobre os excessos, por ser natural não faz mal, portanto deixa-me lá pôr mais umas gotinhas. E isso é todo errado, não é? Portanto, há uma máxima na aromaterapia que é comum, eu sei que é comum a nós as três, Exato. e a maior parte das aromaterapeutas, não é? Que é menos é mais. Na aromaterapia é assim, menos é mais. E isto para vos dar um pequeno exemplo. Um óleo essencial, uma gota de óleo essencial é equivalente a uma quantidade de chás. Imaginemos que sejam cerca de 20 chás. Ora, não vos passa pela cabeça beber, imaginemos que estamos a falar do óleo essencial de limão,
não passaria a mim nunca pela cabeça beber 20 chás de limão, certo? Portanto, imaginem o que é que isso poderá fazer no nosso organismo. Porque isso eu acho que é uma coisa que não passa pela cabeça de ninguém. Beber 5 chás, por exemplo, de camomila romana, não é? Portanto, estamos a falar de uma gota, e imaginem quem usa 5, 6, 7 gotas, não é? Pronto, acaba por ser um exagero e acaba por ser prejudicial. E é exatamente isto, isto é um excesso, é um exemplo do excesso, certo, meninas? Exatamente. E lá está, há muito essa, mesmo quando falamos das coisas da natureza, do que a natureza nos dá, não é? Os óleos essenciais é uma parte delas, não é? Nós não devemos usar em excesso, não é? Mesmo um alimento, olha, a banana faz muito bem, se tu comeres 1000 bananas por dia, vai-te Então, fazer mal também, não é? E a banana é algo natural. Portanto, aqui é um bocadinho alertar-vos para isto. Lá porque é natural, e no caso específico dos óleos essenciais, os óleos essenciais têm mesmo propriedades, não é? E como a Marta estava a dizer, nós não vamos beber 20 chás. Então também não vamos usar 20 gotas, assim há 3,15, não é? E é este... e embora isto pareça óbvio, a verdade é que há muitos erros cometidos por quem usa óleos essenciais, por quem usa aromaterapia na sua vida, porque tem esta crença, que acaba por ser uma crença, é algo que nós acreditamos, não é? Que, porque é natural, não faz mal e eu posso usar e posso abusar. E a verdade é que isto não é assim, não é? Ias dizer alguma coisa, Joana? Desculpa, eu acho que... Não. Não, estava a ver o teu raciocínio e é verdade. E aquilo que eu ia dizer é tal e qual como os chás, não é? O mesmo na pele, porque há pessoas que pensam que o óleo, por ser uma coisinha pequenina e uma gotinha, pensam que chegam ali e despejam uma gota ou duas ou três ou quatro e não faz mal, e não é assim. O óleo, uma gota de óleo é muito poderosa, é ultra concentrada e as pessoas têm que ter noção de que o óleo tem que ser diluído e temos que ter atenção de que temos que ter atenção à idade, seja ela de crianças, temos que ter atenção também a problemas de saúde, entre outras situações, porque os óleos podem ser dermocáusticos, portanto... Neurotóxicos também, Exatamente. não é? Portanto, há aqui várias questões que as pessoas têm que terem atenção e que muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, não é? Usam os óleos essenciais assim, como se nada fosse. E há que ter isso em atenção. Sim, e lá está. Esta máxima do por ser natural não faz mal. É mito! A gente esqueceu-se de dizer. É mito! É. Nós andamos a ver programas de televisão a mais. Parece. Mas aquilo que eu queria dizer é o facto de... Ou seja, se acharmos que por ser natural não faz mal, isto pode realmente levar a intoxicações, não é? Nós estamos aqui a tentar levar a brincadeira, porque isto também tem que ser descontraído e a gente tem que se rir e animar, mas isto é um caso sério, não é? Existem pessoas atualmente que não podem sequer usar um óleo simples como a lavanda, que é um óleo que é seguro desde o nascimento, não é? Exato. Porque em alguma altura da sua vida usou em excesso É exagero. e mal usado, vamos mesmo assim dizer, aquele óleo essencial. E depois daí surgem intoxicações. E o que é que por intoxicações? Podem ser umas reações na pele, por exemplo, pode ser mesmo tosse, pode ser mesmo reações alérgicas graves, não é? E não há necessidade. Se tivermos por base aqui, não é? E a solução nisto é usar sempre de forma segura os óleos essenciais, não é? E por isso é que existem aromaterapeutas, por isso é que devemos evitar os aromaterapeutas de Facebook, que só opinam e que realmente não perderam tempo a estudar e a investir, como é o nosso caso, não é? Exato. Por isto, não é? E não precisa de ser complicado, não é? A aromaterapia realmente pode ser descomplicada. Nós sabemos que é muita informação, não é? Mas pode ser descomplicada. E em caso de dúvida é sempre pensar de forma segura, não é? Será que eu estou a usar isto com... Tipo, tendo em causa ou tendo em mente as regras de segurança dos óleos essenciais? E não é por usar 30 gotas que vai fazer mais do que usar só uma. Quer dizer, há que ter isso em consideração. Pelo contrário, claro. Não é? Portanto, há que ter isso em consideração. Eles são tão ultra concentrados, são tão potentes, que às vezes basta uma gota para fazer o mesmo efeito do que se usasse
20 ou 30, portanto, há que ter isto em consideração também. Há que ter em consideração estas características dos óleos essenciais. Portanto, ter em consideração que eles fazem bem, sim, mas por serem naturais não quer dizer que os possamos usar de qualquer maneira, não é? Eles vêm da natureza, mas por virem da natureza não quer dizer que os possamos usar como se não houvesse amanhã. Pronto. Não é? Sim. O que eu acho que às vezes as pessoas não têm noção é que os medicamentos são compostos químicos baseados na natureza, não é? Portanto, Exato. a aromaterapia vem do ramo da fitoterapia. A fitoterapia também tem na sua... Composição. É uma ciência, não é? E nos seus estudos tem a indústria, tem a aromaterapia, mas também tem a indústria farmacêutica. A questão dos medicamentos é que são criados em laboratório a imitar, para simplificar, não é? Para não estarmos aqui em compostos químicos e desenvolver isso, não é? Mas a imitar aquilo que há na natureza. Portanto, quando nós tomamos um comprimido que é feito à base de valeriana, não é? Uhum. Das duas, uma, ou é um medicamento natural e é extraído mesmo da planta, ou é um óleo essencial que também é extraído da planta, não é? Por processos diferentes, ou é criado em laboratório, não é? E passa por um processo químico. E aquilo que nós queremos, não é? Evitar aqui é, aumentar a nossa saúde e bem-estar sem estar constantemente a recorrer a medicação com carga química. E basicamente é isto, não é? Portanto, eles têm o mesmo efeito. São baseados todos, não é? No mesmo ramo. É o mesmo ramo que estuda ambas as ciências, não é? Portanto... Queremos evitar este processamento químico e estes processos todos, não é? E ter o mais natural possível, não é? Pronto. Sim. Se eu pudermos... acho que isto vem muito das mesinhas não é? Eu acho que aquela coisa de a mesinha da avó é boa, mas eu tenho que... Não é tão boa como um Benuron, não é tão bom como um Brufen. E eu acho que isto foi passando, não é? E na verdade... porque isso foi a evolução dos tempos e as pessoas acham que acabam por ter um bocadinho também aquela ideia de que, pronto, como vamos evoluindo, vamos melhorando. E às vezes nem sempre é assim, não é? Nem sempre a evolução nos traz o melhor, não é? Exatamente. Pode trazer efeitos mais rápidos, era isso que eu ia falar. É o melhor. É isso que eu ia falar, Marta. É a questão do tempo. As pessoas estão muito voltadas para a rapidez, para os efeitos do aqui e agora rápido, quero agora. E não é assim. Muitas vezes não é o que é rápido que é o melhor. Portanto, e efetivamente os óleos podem até demorar um bocadinho mais, mas não são... Às vezes. Às vezes, é isso mesmo. É verdade. Às vezes. Porque por exemplo, há exemplos. Eu posso dar um exemplo muito prático comigo. Tinha uma dor ontem terrível aqui no pescoço, que eu nem conseguia virar o pescoço para o lado direito, não é? O que é que eu fui fazer? Tinha ali a minha diluição anti-inflamatória com analgésico, passei uma massagem no pescoço e posso-vos dizer que, ao final do quê? Quarto de hora. Já fazia assim, para o lado. Portanto, e já faço agora. Hoje de manhã voltei a aplicar mais um bocadinho e, de facto, eu sinto... Claro que se eu tivesse tomado um Benuron, o que é que me fazia? Camuflava-me a dor, não é? Passava-me a dor, mas não me estava a desinflamar aquilo que eu tenho aqui. O que é que eu fiz? Uma junção de óleos essenciais, anti-inflamatórios com analgésicos, apliquei aqui. Eu próprio fiz uma massagenzinha e pronto, voilà! Pronto. Não posso fazer isto à minha filha, ela não sabe que eu já estou boa. É isso mesmo. Vocês tocaram num ponto muito interessante, a questão de às vezes os óleos demorarem mais ou não. E a verdade é que, quando nós tomamos um Benuron para a febre, demora meia hora. Aquilo demora pelo menos 20 a 30 minutos, não é? No mínimo, sim. Para fazer efeito. E às vezes as pessoas acham, e eu acho que também esta parte do é por ser natural, não faz mal e deixa-me lá pôr mais, vem um bocadinho nisto, eu acabei de passar a diluição e a febre ainda não baixou, tipo, quantos minutos passaram? Exato, olha, 2. Acho que até ficamos ali a olhar. E isto não acontece, ainda não é? Mas ainda não, clientes mas eu já apliquei. Então, há quanto tempo aplicaste? Há 2 minutos. Então, tipo, respira. Olha, vai continuando, não é? Porque a febre, então, eu acho que, especialmente nos pequeninos, é algo que nos tira. Pois é. Sim. Assim, eu tenho acompanhado, às vezes, eu tenho pessoas, né, que muitas das minhas clientes, a maioria são mães, não é? E com a febre, as pessoas deixam de raciocinar. E eu digo, mas tu sabes isso, tipo, respira. E eu às vezes estou ali durante 2, 3, 4 horas a acompanhar a situação e não é bem como aromaterapeuta, porque
em termos de diluição, ok, podemos ajustar ali, há em casos que temos mesmo que trocar de óleos e tudo mais, Sim. mas eu acho que é um bocado mais o suporte, do tipo, olha, respira, olha, vai passar, tipo, olha, ok, aplicámos a diluição há X tempo, tipo, vamos esperar mais um bocadinho, continua com as toalhas na cabeça, tipo, vamos aqui, e acaba por ser ali um bocado de suporte à mãe ou aos pais, também já me aconteceu o casal, e estar ali, tipo, vamos respirar fundo, olha, vamos ver, vamos controlar, está a ficar quente, não está? E estamos ali 2 ou 3 horas, não é? Eu não sei se vocês já passaram por esta experiência, mas depois no final, ok, o que eu estive aqui a fazer não foi só o papel da aromaterapia, não é? Eu estive aqui realmente, o mais coisa foi, os óleos fizeram efeito, no momento em que tiveram que fazer efeito, não é? Não tinha passado muito mais do que os 20, 30 minutos. Para quem não sabe, quando nós aplicamos uma diluição, a diluição demora 22 minutos a entrar em todas as células do nosso corpo, não é? Portanto, nós aplicamos na pele, passa pela nossa epiderme e tudo mais, chega à nossa corrente sanguínea e demora ali cerca de 20 a 22 minutos a correr todas as células do nosso corpo. E, portanto, nós temos que esperar esses momentos, não é? Para ela ir até onde precisa de ir. E é isto, não é? E então na febre nota-se muito isto, não é? Nós aplicamos e achamos que já devia estar baixo. Logo, naquele momento, já, imediatamente. Mas quando nós damos um Benuron, ou mesmo quando é aquelas pessoas que estão a intercalar Benuron e Ibuprofeno de 4 em 4 horas, não é imediato. Pois não. E às vezes nem resulta. Portanto, não é imediato e não resulta. Com os óleos essenciais, devemos ter o mesmo cuidado, a mesma paciência, não é? Por mais que nos custe, ainda por cima, se for um pequenote nosso, não é? Claro. Eles demoram o seu tempo a atuar. Sem dúvida. Claro. Nós dizemos que eles são milagrosos, mas menos, gente, menos. Não é? Menos, Baltazar, menos, não é? Nós temos que ter paciência, nós temos que esperar, não é? Eles têm que fazer o seu efeito, eles demoram a fazer o seu efeito. Tal e qual como o Ibuprofeno e o Benuron. É igual. A diferença... Diz, Marta, diz. Não, vocês estavam... Continua, que eu já acrescento. Eu ia dizer, a questão aqui, a principal diferença, especialmente numa situação dessa, é que nós usamos o uso tópico, não é? E o comprimido nós incluímos, não é? Exato. Mas temos que deixar tempo a entrar na corrente sanguínea, ser digerido, passar... O processo é muito semelhante, não é? Eu acho que às vezes as pessoas não têm essa noção e quando falamos de óleos essenciais não têm essa noção, não é? Mas é bom nós estarmos a tocar neste assunto, Kelly, porque lá está, é desmistificar esta questão, porque se as pessoas estão a achar que há aqui uma questão milagrosa, é bom que as pessoas tenham essa noção. Sim, os óleos fazem efeito, fazem os efeitos que nós vamos pretender, mas temos de ter a mesma paciência que temos que se for um medicamento. Quer dizer, eles fazem efetivamente o efeito, mas vamos ter que ter a mesma capacidade de espera, não é? Que temos com o efeito que o Benuron ou que o Ibuprofeno faz. Agora, temos é que ter também a noção que não vão fazer os efeitos adversos que os medicamentos irão com certeza fazer no organismo. E isso é que é importante ter noção. É que efetivamente os óleos essenciais vão nos trazer muitos benefícios, para além de que vão melhorar a saúde, não nos vão trazer a carga química que os medicamentos iriam trazer. Sim, pois é assim, não te adianta de nada passares a diluição 20 vezes em 20 minutos, tipo, de 1 minuto em 1 minuto, não é? E é aqui que se cometem os excessos, não é? Porque é natural, eu posso passar mais uma vez. Porque é natural, eu posso passar mais uma vez. E entretanto, não é? Tu tens ali uma diluição que devia ser aplicada, sei lá, no caso da febre é muito relativo, mas numa situação normal ali, se calhar no máximo 5 vezes por dia, no máximo dos máximos, assim na loucura, numa situação mais crítica, e tu tens ali uma situação que é ali aplicado montes de vezes num curto espaço de tempo. Porque é natural, não faz mal. E aqui entra a máxima, e aqui é que cometem-se os erros, aqui é que entram os excessos, aqui é que entra também as intoxicações, não é? E não só em Portugal, mas em outros países há montes de relatos de intoxicação por óleos essenciais. E se tu fores a analisar caso a caso, são tudo casos de mau uso. Exatamente. Já nem vamos pegar aqui nas ingestões, que há de vir aqui o polígrafo das ingestões, não é? Mas nós queremos. Mau uso também, mau uso na pele, nas diluições, na forma como usam, não ter em consideração que a pessoa está a tomar um medicamento, não é? É natural, não vai fazer interferência. Claro que vai fazer interferência. Então, se os óleos essenciais têm propriedades, não é? Estou-me a lembrar do caso do Wintergreen, não é? Que não pode ser tomado para quem toma aspirina, não é? Exatamente.
e não pode ser tomado por quem toma anticoagulantes no sangue. Por causa desse mesmo efeito, não é? Exatamente. E isto é tão óbvio, mas se calhar não é assim tão óbvio assim, não é? E era essa a situação que também falávamos no outro dia nas nossas redes, não é? Que é, agora parece que estamos a voltar muito à aromaterapia e eu fico muito contente por isso, mas estão a acontecer duas situações que na minha ótica são graves e que entra aqui um bocadinho neste por ser natural não faz mal, que é zonas comerciais a fazer a publicidade de coisas de aromaterapia sem estar bem explicado, sem haver uma educação ao cliente, não é? Uma explicação ao cliente, como se fosse para tudo e todos, Exatamente. como a Joana estava a dizer, sem atender a idade, doenças, medicamentos, nada. É isso que eu ia falar. E o facto de haver um crescimento cada vez mais da procura pelo natural, portanto, estamos a regressar às nossas origens, na minha ótica, não é? Sim. Mas depois vem-se desmedido, sem também haver uma procura desta informação, que ela existe, não é? E por isso é que também nós nos juntámos aqui as três e por isso é que também criámos este polígrafo, não é? Porque sentimos esta necessidade das três de, não, nós temos que descomplicar isto e é urgente esta, eu chamo-lhe educação, não é? Esta passagem de conhecimento que, ok, não, os óleos essenciais são naturais, mas por ser naturais, eles fazem mal se forem mal utilizados. E, portanto, é urgente aprendermos sobre isso, não é? Eu acho que em Portugal, muito mais do que noutros países, alguns outros não é? Já estão um bocadinho mais, nem evoluídos, mas pronto, um bocadinho, têm mais conhecimento em relação a isso. Portugal, o público português ainda precisa um bocadinho de ser educado, porque eu acho que há aqui vários fatores nas pessoas que, primeiro, ouvem falar de aromaterapia e acham que é tudo igual, pronto, e de facto não é. Há todo o tipo de óleos essenciais, há bons e há maus, como há todo o tipo de medicamentos, há bons e há maus, pronto. A outra questão é, nós temos acesso, neste momento, a vários produtos naturais em superfícies comerciais e as pessoas chegam lá e compram, porque dizem que faz bem sei lá, a tosse. A questão é, não há ninguém por trás a que vá aconselhar. Vais a uma farmácia, já há óleos essenciais à venda na farmácia, ou vais aos produtos naturais e há óleos essenciais à venda lá, não há ninguém por trás a aconselhar se aquele medicamento é bom ou não para aquela pessoa para a tosse. Eu já tive vários exemplos de clientes nesta situação. Já tive clientes que estavam a usar óleos essenciais não adequados para crianças quando elas estavam com tosse ou quando estavam com pinto no nariz. Crianças, bebés com 1 ano, que estavam a usar, por exemplo, o óleo essencial de hortelã-pimenta. Pronto. A pessoa não faz com conhecimento. Na cabeceira, nunca ouviste essa? Sim, sim. Colocarem na cabeceira dos berços, não é? Portanto, estamos a falar de crianças muito pequeninas, bebés, colocar uma gota de hortelã-pimenta na cabeceira do berço, que é para a criança respirar melhor e pronto, e ficar desobstruída e descongestionar. Exatamente. Eu acho que há aqui fatores que nós devemos falar. Um deles é os óleos essenciais são naturais, sim, mas, tal como os medicamentos, não podem ser usados por toda a gente porque sem uso indiscriminado. Ou seja, há óleos essenciais que não são adequados para crianças de 1 ano, como são criados por crianças de 2, como há óleos essenciais que não podem ser usados por pessoas mais velhas que tenham patologias como aquela que eu estava a falar, que tomem aspirina, ou que tomem anticoagulantes, ou que tenham tensão alta, portanto, tal como ou que sejam asmáticos, ou que sejam epiléticos. Exatamente. Há eu acho que questões a ter em consideração e depois acontecem coisas graves que vão parar ao hospital sem sequer saber que podem estar a ser causadas por coisas tão naturais como estas. Exatamente. E eu acho que é nesse sentido que o público português precisa de ser educado, não é? Porque nós fomos a um médico, eu não vou discutir, salvo raras exceções, aquilo que o médico me prescreve, Claro, certo? claro. Pronto, eu confio, não é? Ora, se o médico tem a sabedoria para fazer um aconselhamento com uma medicação que eu confio, não é? Eu acho que em Portugal a questão é, as pessoas ouvem dizer que é bom, então usam e pronto. Exato. E por vezes acabam por criar situações que os podem prejudicar, não é? E eu acho que as pessoas precisam de ser educadas, que também há profissionais em aromaterapia. E estes profissionais de aromaterapia são pessoas que têm uma certificação, que estudaram para isso.
E isto não é aqui puxar os nossos galardões, não é de todo isso. A ideia é precisamente isso, é que as pessoas tenham consciência, não é? Não é como aquela falou há pouco acerca dos aromaterapeutas do Facebook. Isto é um chavão em tom de brincadeira, mas a verdade é esta, é muito isto, não é? Porque há muitos aromaterapeutas do Facebook. Eu própria, e até chegar a isto, como até chegar aqui onde estou agora, a falar com vocês e a transmitir o meu conhecimento, e tal como aquela e a Joana, também passei por aí. Eu não cheguei aqui de um momento para o outro e fiz, vá lá, não é? Pronto, eu também passei por aí, eu também comecei a usar os meus óleos essenciais e comecei a perceber. O que é que me fez aqui um bocadinho de confusão era que eu tinha tanta informação e eu não sabia em que é que havia de acreditar. Ou seja, e a mesma coisa que eu se tiver uma dor aqui nas costas, eu não vou consultar 4 ou 5 médicos. Eu vou a um médico, um ortopedista, uma clínica geral, certo? E se eventualmente houver ali alguma coisa, pode acontecer com algumas pessoas, já tive alguns casos assim, quando receitam uma prescrição médica, eu acho que é demasiado forte, pronto, ou que não está a fazer efeito, posso eventualmente tentar procurar, ou ao final de algum tempo, não é de um momento para o outro, uma outra opinião na mesma área, não é? Mas eu não vou correr 4 ou 5 especialistas, da mesma maneira que não vou pôr a usar cremes e mais cremes e mais cremes, quando eu tenho uma dor crónica, não é? Porque a vizinha disse que dava, porque a mãe disse que dava, porque a prima disse que dava, não é? E a aromaterapia é um bocadinho isso, as pessoas acreditam em tudo aquilo que ouvem dizer. E lá está, é aquilo que nós falámos, os excessos são péssimos e as pessoas não têm noção do que é um excesso. O que é um excesso para mim pode não ser para aquela e para a Joana, pronto. Porque somos pessoas diferentes, porque temos patologias diferentes, portanto, porque o organismo é diferente. A questão das idades não podem ser usados por toda a gente indiscriminadamente, tal como os medicamentos. Tal qual. É exatamente a mesma coisa, não é? Mal comparar a mesma coisa, não é? Automedicar é igual. Exatamente, pronto, é um bocadinho por aí. Eu acho que, e o que eu gostava de passar hoje é um bocadinho isto, que é uma coisa que me faz muita confusão, e eu fui uma daquelas pessoas que já tive a infelicidade de deparar várias vezes, mas uma delas então chocou-me demasiado, e falaram disso nas redes sociais, como a Kelly falou, sobre um placar enorme que dizia aromaterapia, e esse placar que dizia aromaterapia numa loja, num centro comercial bastante conhecido em Lisboa, falava de produtos de cosmética, que tinha relaxantes, musculares, tinha cremes e tudo isso. E eu fui analisar os óleos essenciais que lá estavam e não podiam ser usados por toda a gente. E isso é um perigo. Pronto. E as pessoas acabam por estar a usar aquilo e é um perigo. É nesse sentido que eu queria alertar quem nos está a ver e chamar aqui um bocadinho a atenção. É importante que as pessoas percebam que nós temos que ser educados, porque eu também fui educada pelos meus pais, não é? E ninguém nasce a saber tudo. E nós todos temos que ter alguém por trás que nos faça essa aprendizagem. E eu acho que para mim, neste momento, é das coisas que mais me preocupa no público português, não é? Português e não é só português, E não não é? só. Pronto, porque há outros países que estão mais evoluídos, mas há outros que estão menos. Pronto. Mas eu acho que isto é uma chamada de atenção, nós todos temos que ser educados em relação a tudo. Nós também estudamos para certa profissão, certo? Portanto, é um bocadinho isso, não é? Mal comparado é um bocadinho isso. Pronto, exatamente. Desculpa lá, Não, e quem fala assim não é gago. É isso mesmo. Não, e é bom trazer estas partes mais práticas, mais evidentes, porque está no nosso dia a dia e nós estamos mais, se calhar, abertas a isto porque temos mais um bocadinho de conhecimento, não é? E as pessoas que não estão tão atentas, que não sabem tanto, é normal que passem por estas situações e lhes passe ao lado, não é? É normal e é bom passar estas situações para que as pessoas estejam mais atentas quando passarem por situações iguais. Foi muito A verdade interessante. é que a culpa não é das pessoas. Não, de A todo. questão é, e isto todo. explica-se muito com o facto de como é que a mente funciona, não é? E a Sem questão dúvida. é, nós somos educados desde pequenino para o mindset. O mindset é a forma como pensamos, não é? Portanto, nós somos educados para um mindset fixo, ou seja, que a nossa forma de pensar é assim. O que é que te ensinado de pequenina? Ou tu tens um talento para, por exemplo, então as artes vê-se muito isto, não é? Ou tu tens um talento para artes, por exemplo, pintar ou dançar, ou tocar um instrumento, ou aquilo que te dizem é tu nunca vais conseguir fazer nenhuma destas coisas. E a verdade é que isso é mentira, não é? E o problema é que nós vamos crescendo com isto, com este mindset fixo, e deixamos de procurar conhecimento, deixamos de procurar evolução,
começamos a achar que também sabemos o que sabemos e sabemos tudo e não vale a pena, não é? E nem sempre é assim, não é? E estamos a ver uma mudança na humanidade e eu quero que ainda temos um longo caminho a percorrer, mas cada vez mais e nós vamos trazendo e nós somos uma geração muito consciente, não é? Ou que pelo menos procura muita consciência. Isto está a mudar, não é? Nós já dizemos aos nossos filhos que eles podem tudo, não é? Nós já dizemos aos nossos filhos que eles não se caracterizam por uma profissão, não é? Claro. E portanto isto está a mudar, não é? Agora que temos um longo caminho pela frente. Sim, temos um longo caminho pela frente, não é? E em relação a isto para puxar, não é? Em relação à aromaterapia é exatamente a mesma coisa, não é? Exatamente. E lá está. A Marta tocou num ponto que eu acho que é fundamental, porque existe muito o desacreditar dos aromaterapeutas. Também sinto. Honestamente, eu já vi pessoas a reclamar dos médicos, mas e a desacreditar os médicos e a achar que a vizinha sabe mais que os médicos. Mas pronto, isto aqui era outra conversa aí por outros 500. Mas a verdade é isto. Porquê? Eu vejo tanta gente a tentar desacreditar os aromaterapeutas que é deixar de boca aberta. É verdade. A Marta disse uma coisa e disse muito bem, nós estudamos, nós realmente dedicamos. E os nossos estudos não passam por um curso e já está. Nós estamos em constante atualizações. Nós temos institutos de renome no mundo que estão constantemente a estudar, a ver impactos. Entretanto, descobre-se que aquele óleo essencial tem efeitos que, em determinadas doenças que até agora não se descobriram, tal como a medicina. A medicina também tem avanços e recuos. Então, porquê é que é tão difícil, não é? Aceitar que existem aromaterapeutas, existem pessoas que estudaram para, não é? Existem pessoas para apoiar e que estão aqui, tipo, marca uma consulta. Não estamos a dar lugar a ninguém, simplesmente estamos aqui para apoiar. Exatamente. Não é? Ajudar, exatamente. Apoiar, não, é um complemento para. Não estamos aqui a tirar lugar a ninguém. A verdade é essa. Não é nenhuma. A aromaterapia não substitui a medicina, complemento complementa a medicina, claro. É isso mesmo. Eu estou farta de dizer isso. É um complemento a. Claro, isso é verdade. E felizmente temos mais médicos a aceitar isso. Sim. Não sei pelo vosso, mas eu tenho tido muitas clientes que, olha, então as alergias e as asmas e etc., que vão lá às consultas de follow-up e tudo mais. Então mãe, quem está a fazer? Olha, eu comecei a usar óleos essenciais, ela não tem tido crise, blá, blá, blá. Então, olha, continuo o que está a fazer, tem aqui uma bomba em SOS. Montes de casos assim. Isto é fantástico. Eu tenho uma amiga minha que o filho mais velho dela tomava antihistamínicos e que neste momento, com os óleos essenciais, o menino deixou de, pura e simplesmente, de usar. Joana, eu cá em casa tenho um caso assim. A minha filha, eu desconfiei desde há um ano passado que ela tinha uma alergia qualquer, fui para uma consulta de alergologia, adoro a médica, é fantástica, a médica, como é óbvio, não sabia o que eu fazia na vida, não é? E fez-me a prescrição toda e disse-me que para durante... portanto, a primeira consulta fomos em agosto e o que ela me mandou fazer foi, até dezembro, vai todos os dias, 5 dias seguidos, uma vez por mês, dar-lhe um spray para o nariz, que ela foi diagnosticada com rinite alérgica, e um xarope. E eu fiz aquilo quando ela começou a ter primeiras crises de alergia, de rinite, não é? Depois voltámos lá em dezembro, com uma crise imensa de tosse, e ela receitou uma bomba, e o xarope, e um spray, e disse-me para eu fazer essa bomba todos os dias até abril. Vamos lá na próxima semana à consulta. Todos os dias até abril. O que é que a Bela da Marta fez? Enquanto ela esteve com uma crise de tosse, que era uma crise horrível, quando eu digo horrível, é de tossir de segundo a segundo, e não é exagero, de segundo a segundo, a ponto de eu me levantar à 1h30 da manhã, levantar não, quando eu estava deitada, à 1h30 da manhã, agarrar nela e com ela para o hospital, porque já não aguentava e tinha que fazer alguma coisa, de segundo a segundo, isto aconteceu-me. O que é que eu fiz? Até resolvi o problema, e o que é que eu fiz? A minha diluição, em vez de fazer uma bomba, eu fiz uma coisinha assim. E todos os dias, a Beatriz põe o roll-onzinho dela, é a bomba em roll-on, como eu digo, o roll-onzinho dela com antihistamínico, todos os dias. Faço disto uma vez por dia, em alturas de crise.
posso dizer que, deixa-me falar baixinho, que isto os diabos, o diabo tem Bate tudo, não é? bate Está ali aí na atrás da madeira. porta, bate aqui na madeira. Mas posso-vos dizer que isto aconteceu em dezembro, a última consulta, voltamos lá na próxima semana, e a Beatriz teve o quê? 1 ou 2 vezes crise. Crise, calma, isto não foi uma crise, foi assim. Começou com espirro no nariz, com o nariz a pingar, e 2 vezes durante este tempo, e foi uma coisa que eu consegui solucionar em 2, 3 dias. E só houve uma vez em que eu tive que usar o spray, nem usei a bomba. Portanto, a bomba está ali. Tanto que ela pergunta-me, oh mãe, mas isto é para quê? Do género, isto está aqui a fazer o quê? Porque é que isto está cá em casa se a gente não usa? Pronto. Uau! Ela é tão Portanto, fofa. Pronto, e qualquer coisa a Beatriz diz, mãe, o roll-on, magoa-se, mãe, traz o roll-on, mãe, Tadinha! tudo se resolve com o roll-on. Pronto, está educada. Mas isto é um exemplo, percebes? E quando eu lá fui a última vez, disse à médica que era aromaterapeuta, e ela respondeu-me, enquanto mãe, faça o melhor que conseguir. Boa! E Mentes foi o que eu abertas. Mentes Portanto, abertas. exato, lá está, uma mente aberta. Muito bom. E é como eu vos digo, não é? E eu não usei bomba este tempo todo, felizmente. Usei 2 vezes o spray. Nem usei o xarope, usei unicamente o spray. Fantástico. Pronto, isto é um pequeno exemplo, não é? Nem estou a falar de clientes, estou a falar da minha vida real. Sim. Pronto. Verdade. Bora. Aquilo que eu senti mais em relação à aromaterapia foi como os problemas maiores da Iris e do Miguel eram sempre ranhosites e constipações e gripes e etc. e viroses. Nós usamos a diluição para o sistema imunitário. Aquilo que eu senti mesmo foi eles estão doentes 2 ou 3 vezes por ano, no máximo. É como eu. E é uma Exato. coisa que também se resolve tipo em 2, 3 dias. A minha Iris vem para casa a arder em febre da escola, no dia a seguir está lá outra vez. Eles assim, mas ela estava tão mal ontem. Pois, mas ela já está bem. Olha, mas se ela estiver mal, eu digo, acontece. não é? Tal e qual 5 minutos eu estou aqui para vir buscar a moça. Tal e qual. Mas é isto, não é? E eles ficam tipo, pronto, parvos, não é? Tipo, estão à espera que ela fique ausente tipo uma semana. E foi uma das coisas que foi falada também na reunião, não é? Foi, a Iris teve aqui algumas faltas, mas coisas ligeiras, não é? Portanto, por isso, não é? E mesmo o Miguel e tudo mais, 2, 3 dias, ok, sim, às vezes tem febre, sim. Mas isto estamos a falar de 2 a 3 vezes num ano contra, tipo, todos os meses de inverno, a cada 15 dias, não é? Eu passava os meus invernos na massagem respiratória. Não é? E depois quando tinha os dois, não é? Ou era um ou era o outro, ou eram os dois, e era tipo consultas seguidas, e eu estava 1 hora na fisioterapia com eles a chorar de babirreio, não é? Que aquilo não é nada agradável de se ver. E é engraçado ver esta parte da reeducação, porque as minhas já têm isto tão entranhado que elas próprias à noite já passam o rolão da imunidade. É muito engraçado, portanto, isto é da educação, portanto, elas próprias já têm a rotina delas à noite, passa o rolão da imunidade e passa o rolão da calma, é engraçado, é muito engraçado ver isso, e tal como tu, Kelly, elas raramente ficam doentes, e quando ficam, é isso mesmo, é um dia, e no dia a seguir já... Exatamente como eu. Porque isto é outra coisa, né? Também nos leva a outra coisa, que é, se eles estão doentes e nós temos que ir ao médico, há aqui um intervalo entre ir ao médico, marcar a consulta, e aqui eu acho que acontece o mesmo às 3, não é? Que é, assim que eles começam a começar a espirrar, já está aqui difusores a bombar e tudo mais, não é? Antivirais, não sei o quê. Os difusores todos na casa. Eu acredito que também esteja um bocadinho assim em Portugal. Nós aqui estamos a ver casos de Covid muito perto de nós. Nós temos passado pelos buraquinhos da chuva, graças a Deus. Deixa-me aqui. Mas, por exemplo, neste momento, a escola da Iris, que ao longo deste ano não teve um único caso positivo, está com membros de staff e crianças e miúdos com Covid. Tipo, isto nunca nos aconteceu ainda. Tipo, a malta ia passando e tal, e eles nunca tiveram. Portanto, nós estamos a ver realmente as coisas mais perto de nós. Eles ainda nem sequer começaram a espirrar ou a ter sintomas, mas tipo, os difusores passam o dia ligados, antivirais, como tu dizes, tipo, purificar o ar, abrir janelas. Ou seja, há aqui, o que é que eu quero dizer com isto? Há aqui uma prevenção muito maior, não é? É mais isso. É isso mesmo. E eles começam e nós já estamos tipo difusores e diluições e tudo mais, não é? E lá está. E não é por ser natural.
que não faz mal. E não é preciso pôr um frasco de limão na pele das crianças para eles A bombar ficarem o dia melhores. Exatamente. Não é? Não é preciso. 2 gotas no difusor, é mais que suficiente. Pronto. Pá, eu por acaso tenho mais o hábito de quando é a estas alturas que está assim mais virosos perto de nós, é pôr os difusores, cada um tem o seu difusor no quarto, não é? Portanto, pôr e fechar as portas, portanto fica ali no quarto. Mas pronto, não é? Lá está, não é um frasco de limão, é 2 gotas. Pronto, tipo, Exato. porquê? Porque ser natural, em excesso faz mal, não é? Claro, como tudo. Faz sentido? Portanto, eu acho que faz esta é a conclusão do nosso É. polígrafo dos essenciais de hoje, que é, por ser natural faz mal se não usarmos com regras de segurança. Claro. Se garantirmos que usamos estas regras de segurança, estas regras base da aromaterapia, tudo vai correr bem. Tudo vai, nunca vão correr o risco de uma intoxicação pelos óleos essenciais, está bem? Agora, há realmente passos a dar e há coisas que temos que ter em atenção, não é? O que nos leva, então, ao próximo polígrafo dos essenciais, na próxima quinta-feira, que é... Querem dizer? Não? É a aplicação. Posso dizer? Pôr na pele, sim ou não? O que é que vocês acham? Não vamos dizer. Não, Marta, não. cala-te. Ela vai me tirar o som agora. Não, Vou vai. expulsá-la assim. Deus. A Marta desapareceu do ecrã, pedimos desculpa. A Joana está ansiosa que eu tire uma vez assim de repente do puf. Olha, a Marta foi-se. A Marta falou demais. Não vou dizer Mas mais é nada. isso. Aplicação na pele, direta na pele, sim ou não? Fiquem a pensar nisso, tragam aí as vossas dúvidas, as vossas questões e acompanhem-nos na próxima. Comentem aí. Exatamente. Aí. Até lá, já sabem, podem ir acompanhando os nossos perfis, Kelly Cruz, Joana Figueiredo, Marta Silva, aproveitando o Instagram também, e pronto, vão estando atentas, não é? Para poderem aqui aprender um bocadinho mais sobre os óleos essenciais. Acreditem, vai ser útil. Mesmo que estejam Da a minha ver parte, este beijinhos. polígrafo em deferido, podem deixar na mesma os vossos comentários que Claro. nós vimos cá, ou se surgir alguma dúvida ou alguma coisa, por favor comentem, que eu, a Joana e a Marta estamos à distância de um clique. E da minha parte também não tenho mais nada a dizer, sem ser beijinhos e abraços. Beijinho. Mua. Esperamos por E até à vocês próxima. Beijinhos. Até à próxima Quinta-feira. quinta. na quinta-feira. Então vá. Tchau, tchau. Beijinho. Beijinhos.